Benjamin Netanyahu garante em entrevista coletiva que a segunda fase da guerra contra Gaza começou com uma operação terrestre em vista. Objetivo, a aniquilação total do Hamas. O Gallant, que é o ministro da Defesa, garantiu ainda que há uma surpresa da Força Aérea israelense. Suspeita-se que possa ser algum tipo de ataque, não contra Gaza, mas algum outro país. Ao mesmo tempo, a Human Rights Watch defende que o corte da comunicação e da internet em Gaza pode ser para esconder crimes contra a humanidade que vão acontecer ali no território, inclusive com Elon Musk tentando garantir a comunicação e sendo boicotado e até mesmo sancionado por Israel. A ONU, Antônio Guterres, garante que não esperava que isso acontecesse, esse ataque acontecesse, porque foi votada uma resolução para uma pausa humanitária. Que era de verdade uma baita hipocrisia. Até mesmo Israel, que votou contra essa resolução, falou que a ONU não tem mais nenhum pingo de credibilidade e que não respeitariam essa deliberação. E para finalizar, pessoal, a gente pode ter um perigo dessa guerra escalonando para outras regiões, com o Irã garantindo, mas até aí entre aspas normal, né? Garantindo que essa atitude de Israel e dos Estados Unidos pode motivar outros atores geopolíticos a lutarem contra Israel, mas até mesmo o Erdogan participando de uma manifestação pró-Palestina anti-Israel, chamando Israel de Estado criminoso e ocupante e garantindo que em qualquer momento eles podem chegar em qualquer noite, quando menos se espera. Manifestantes locais gritando palavras de ordem. Queremos a Turquia em Gaza. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, venho aqui pedir um favor para vocês, tá? Vota aí, link na descrição, Prêmio Best. Estou concorrendo com o maior influenciador da educação 2023 e conto muito com seu apoio para colocar a geopolítica, e o meu nome também, claro, tá? No topo aí do maior prêmio da internet brasileira. Beleza? Posso contar com seu apoio? Vota lá que é super importante para mim, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que infelizmente, né, tem bastante coisa trágica pra gente falar hoje. O Benjamin Netanyahu, inclusive enquanto eu gravava e editava o vídeo aqui, na verdade, enquanto eu fazia a pesquisa, né, pro roteiro aqui de gravação, ele deu uma entrevista coletiva em que ele garantiu meio que todo mundo já esperava. Sim, a segunda fase da guerra contra Hamas na faixa de Gaza começou. Ele falou que vai ser uma ação terrestre que visa destruir a infraestrutura do Hamas. E, de fato, a gente teve uma série de ataques, uma série de lideranças que morreram, inclusive, nesses ataques. Os túneis subterrâneos, típicos também que o Hamas cavou ali, né? Para fazer a sua ação miliciana, terror, taranã, enfim, né? Também, pessoal, mais de 150 pontos foram destruídos, e tudo com o objetivo de acabar com o que Israel fala, o terror, taranã, enfim, naquelas posições. Segundo ele, foi uma unanimidade do gabinete. Nesse momento, vale lembrar, tá, que Israel está no momento de coalizão, coisa que há 3, 4 meses atrás não estava, porque o Benjamin Netanyahu era acusado por grande parte da população, com manifestações inclusive constantes, tá, e principalmente pela oposição, de estar querendo transformar Israel numa ditadura. A reforma judicial dele, que tirava poder da justiça e colocava mais poder na mão do executivo e do parlamento, estava sendo acusado de desvirtuar a democracia israelense. Nesse momento, a gente tem o Yair Lapid, entre outros membros da oposição, que fazem um governo de coalizão porque existe um inimigo comum que prega a destruição de Israel, que é o Hamas. Segundo Benjamin Netanyahu, foi consenso. Todos aprovaram a entrada na faixa de Gaza. Além disso, pessoal, ele falou, né, que o objetivo que ele definiu mesmo é a destruição do Hamas. Vale lembrar que já foi falado pelo Gallant em outros momentos que serão 3 fases dessa ofensiva terrestre. A primeira, que é a invasão e a consolidação das tropas israelenses em Gaza. Lembrando que é muito difícil você avançar num terreno que está dominado pelo inimigo, num terreno que tem uma série de túneis subterrâneos, com o Hamas, que é especializado em guerrilha urbana, é fato, e no meio de um monte de escombros, mas claro que Israel também é muito mais poderoso, convenhamos, tá? E eles vão destruir todos os pontos de infraestrutura, segundo eles, né? Aliás, isso pode colocar até mesmo uma certa periculosidade nas ações. Por quê? A gente está falando, inclusive divulgado por Israel ontem, tá? O Hamas, ele geralmente utiliza como forma de ação
ele se protege utilizando civis. Segundo Israel, o Hamas nega, tá? Mas segundo Israel, a principal base do Hamas na faixa de Gaza está justamente embaixo de um hospital, que é o que está sendo mais utilizado pela população de Gaza nesse momento de caos humanitário, nesse momento de grandes ataques. Então, se Israel fosse fazer uma ofensiva contra essa base do Hamas, com certeza os civis também iriam sofrer. É isso que o Benjamin Netanyahu fala, é por isso que ele culpa, né, esse monte aí de mais de 7 mil já, pelo menos até... Pessoal, agora é difícil a gente saber os números oficiais, porque como se cortou a comunicação e a internet em Gaza, meio que tá meio tudo no escuro, né, em relação aos dados aí que são fornecidos pelos palestinos. Mas é fato, pessoal, que então vai ter a primeira fase, que é essa ofensiva, a segunda fase, que é de fato a destruição do Hamas, e a terceira fase, que é a criação de uma safety zone, né? Uma zona segura. Eles vão eliminar o Hamas, coisa que eu duvido que aconteça, vamos entender o porquê, e criar uma espécie de zona tampão para proteger a fronteira entre Gaza e Israel. Por que eu acho que é difícil eliminar o Hamas? Talvez, pessoal, territorialmente falando, ou os principais membros, isso até pode acontecer. Mas o tamanho de baixas que Israel está causando, inclusive de civis, mulheres e crianças, vai aumentar a animosidade local. Cara, de verdade, esse tipo de ação, ele pode gerar até mais engajamento no discurso mais extremista, entende? Pô, realmente, né? Então esse país aqui que está atacando a gente, esse país, por exemplo, que constrói assentamentos na Cisjordânia, esse país que ataca o campos de refugiados em Jenin, é esse país que entra com os tanques, enfim. Cara, isso, independente da sua opinião, tá? A gente faz uma análise geopolítica aqui. Isso pode aumentar bastante o engajamento em relação às pautas mais extremistas anti-Israel, entende? Então, muito difícil que o Hamas acabe, talvez como grupo, até que sim, vai, mas como ideia e como força de mobilização violenta contra a existência de Israel, eu duvido, ainda mais utilizando mais violência por meio de Israel, tá? Então, assim, vai acontecer e, na verdade, já está acontecendo. Inclusive, como eu falei para vocês, o Women's Rights Watch, ele até está denunciando que, na verdade, Israel cortou a comunicação e cortou a internet porque eles estão querendo esconder, possivelmente esconder, crimes contra a humanidade que estão acontecendo na faixa de Gaza. O próprio Elon Musk, ele foi lá, pessoal, e fez falou que a Starlink dele, né, ia ser fornecida para que as instituições internacionais pudessem fazer uma comunicação, uma ajuda. Querendo ou não, pessoal, tem brasileiros em Gaza, tem britânicos em Gaza, tem franceses em Gaza, existem estrangeiros que estão ali posicionados e que precisam se comunicar com outras partes do mundo. O Elon Musk falou que garantiria essa comunicação, mas Israel falou que não, que está proibido, inclusive com a possibilidade de proibir a ação das empresas do Elon Musk em Israel, e anunciando que vai fazer de tudo para evitar que essa comunicação chegue para os palestinos que ali estão. Inclusive, galera, ponto bem importante, tá? As manifestações que estão acontecendo em prol dos palestinos não é a mesma coisa que manifestações em prol do Hamas. Acho que vocês entendem que são coisas bem diferentes. Por exemplo, um dos países em que a manifestação foi maior foi no Reino Unido, galera. Você tem ali manifestantes ocupando uma área gigantesca, estima-se mais de 100 mil manifestantes em prol não do Hamas, e sim da causa palestina. Então é uma coisa que vai, inclusive, mobilizar, vamos falar daqui a pouquinho, tá? Outros países ou outras organizações a também se voltarem contra Israel. O Antônio Guterres, que nesse momento, inclusive, está numa visita ao Catar, lembrando que o Catar, junto com o Irã e com a Turquia, são os países que mais têm mediação com o Hamas, tá? O Antônio Guterres foi lá, não sabe se exatamente fazer o quê, mas muito possivelmente para tentar negociar uma questão dos reféns, perdão. Por quê? Nesse momento, estima-se que tenham de 222 a 224 reféns israelenses em território de Gaza, sob tutela do Hamas. O Hamas já anunciou pelo Catar e já anunciou ele mesmo que ele aceita libertar esses reféns em troca de um cessar-fogo e que Israel também liberte os palestinos. Israel fala que não, que isso é uma proposta midiática utilizada pelo Hamas para se fingir de bonzinho e ganhar tempo contra uma ofensiva israelense. Então, o próprio Gallant, ele afirmou, pessoal, que as atitudes que Israel vai tomar nesse momento também é para fazer resgate dos reféns, só que não negociando com o Hamas.
E o Antônio Guterres, que está no Catar, que eu falei, ele anunciou, galera, que ficou muito surpreso, porque Israel fez essa ação ofensiva contra Gaza. Cara, de verdade, nem eu que não tô na ONU fiquei surpreso, porque era óbvio que isso ia acontecer, e por mais que a resolução que foi proposta pela Jordânia tenha sido aprovada com 120 votos, mesmo assim, a gente está falando, pessoal, de Israel, Estados Unidos e outros países que não aceitaram essa resolução proposta. A resolução proposta pela Jordânia garantia um corredor humanitário para que as pessoas saíssem daquelas posições, garantia que a ajuda humanitária chegasse, independente do que seja, tá? Inclusive combustível, que Israel se nega a deixar entrar, alegando que o Hamas utilizaria para fins bélicos e não para a população, e também o resgate ali dos estrangeiros que estão no país, além da pausa humanitária, né? Israel falou que é um absurdo, que nem condenou-se o Hamas nessa resolução e que só dessa resolução ter sido aprovada já mostra como a ONU é totalmente inoperante e perdeu qualquer relevância no cenário internacional. Israel deixou bem claro que não seguiria as deliberações da Assembleia da ONU. Como que o Antônio Guterres pode falar que ele ficou surpreso? Israel falou isso ontem, galera, tá? Falou ontem que não ia respeitar as deliberações porque não concordava com a resolução que foi aprovada, entende? Então, assim, isso, mais essa declaração de Israel, né, só tira ainda mais a credibilidade da Organização das Nações Unidas. Inclusive, pessoal, os próprios Emirados Árabes Unidos, eles pediram para que uma resolução, para que uma reunião urgente seja convocada, lembrando que o Brasil está nos últimos dias, né, da presidência do Conselho de Segurança, para saber o que fazer depois dessa ofensiva de Israel. E para finalizar, como eu falei para vocês, há o perigo desse conflito se espalhar para outros países. Ontem mesmo a gente falou que a Rússia ela se reuniu com membros do Hamas. Ontem eu falei para vocês que a China, em reunião da OCX, Organização para a Cooperação de Xangai, garantiu que vai fazer de tudo para que Teherã consiga manter a sua soberania territorial e que não haja países que interfiram nas suas questões internas, ou seja, nas questões internas de Teherã. Muito possivelmente se referindo a uma possível ataque ou de Israel ou até mesmo dos Estados Unidos, tá? Mas enquanto são esses grupos mais radicais, vamos colocar, né? Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, os Houthis, membros do Iraque, o Irã, membros do Paquistão, cara, assim, de verdade, até meio que dá para compreender, né? Porque, assim, eles seriam contra Israel independente do que acontecesse. O problema é quando a gente tem Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Turquia. Cara, a Turquia, hoje, por exemplo, né? Na verdade, a Turquia, amanhã, ela comemora os seus 100 anos aí. E nessa festa de 100 anos, o próprio Erdogan garantiu: a gente não vai permitir outras bandeiras que não sejam bandeiras da Turquia ou da Palestina. Hoje teve uma grande manifestação pró-Palestina na Turquia. E ao contrário do que acontece, por exemplo, em outros países, lá não é que eles estão defendendo só a Palestina. Na Turquia eles estão defendendo a Palestina e o Hamas. O Erdogan, ele já falou com todas as letras que Israel é um estado ocupante, Israel é um estado criminoso, e inclusive comparou. Ele fala assim, ó, toda essa comunidade internacional, principalmente o Ocidente, é culpado por esse conflito. Enquanto eles choram as vidas ucranianas, ninguém chora para as vidas que são perdidas aí na Palestina. Professor, como a Turquia é boazinha. Cara, de bonzinho, né? Que nem eu falo, geopolítica, o mundo da hipocrisia, não existe bonzinho e malvado. A gente tem que perder um pouco essa ótica do bom e do mal e tentar ver quais são os interesses geopolíticos por trás, né? A Turquia, se fosse tão boazinha, não faz o que faz com os curdos. A Turquia, se fosse tão boazinha assim, não seria o país que tem a maior perseguição de jornalistas per capita do mundo, né? A Turquia também não é muito boazinha, vamos colocar assim, não é muito democrática. Mas, querendo ou não, pessoal, nesse momento, está se aproximando mais do lado palestino. E a questão que fica, né, pessoal, mas como assim? Por quê? A Turquia, ela é uma aliada do Ocidente, do Oriente? Eu diria que a Turquia é exatamente o meio termo. Territorialmente falando, conecta o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, Estreito de Bósforo, Dardanelos. A Turquia é um país que faz parte da OTAN, mas ao mesmo tempo chama o Putin de amigo. A Turquia é um país, por exemplo, que faz parte da OTAN e comprou o sistema de defesa da Rússia. A Turquia, que tem amizade com a Rússia, fala que, na verdade, a Crimeia tem que pertencer ao Zelensky.
A Turquia, por exemplo, ao mesmo tempo, né, que apoia o Azerbaijão na Guerra do Cáucaso e Nagorno-Karabakh contra a Armênia, que era mais apoiada pela Rússia, também tem ligações mais fortes agora com o mundo oriental, com o mundo islâmico. Eu diria para vocês, pessoal, que nesse momento o Erdogan ele está querendo reforçar o seu autoritarismo também baseado na questão religiosa, desse conservadorismo religioso. E talvez nesse momento se aliar ao mundo islâmico seja bem importante. O Erdogan fez declarações nesse comício garantindo, pessoal, que em qualquer momento podemos chegar, em qualquer noite, né, a gente pode chegar, quando menos se espera. Quando ele falou isso, os manifestantes falaram, pô, realmente, os turcos começaram a gritar palavras de ordem, né? Turcos têm que estar em Gaza. Cara, de verdade. Professor, você acha então que a Turquia vai mandar combatentes para combater Israel e combater possivelmente os Estados Unidos, porque a entrada da Turquia, um exército super poderoso, na guerra, aí os americanos vão pegar os seus porta-aviões e vão defender ali Israel. Inclusive, são membros da OTAN, Estados Unidos e Turquia, tá? Pessoal, eu duvido demais que isso aconteça. Para que a Turquia vai fazer isso? A Turquia, o Erdogan está fazendo isso muito mais num discurso para convencer os países islâmicos próximos a ele a se aliarem a ele geopoliticamente falando. Ao mesmo tempo, galera, que nem eu falei para vocês, que aceita a Suécia fazer parte da OTAN, entendeu? Ao mesmo tempo que até mês passado, 2 meses atrás, estava pedindo para entrar na União Europeia. Então é muito mais jogo de cena. Mas, pelo menos na minha concepção, né? Vai que amanhã o Erdogan mandar tropas lá para a Turquia, para Gaza, pode ser. Mas eu vejo muito mais como uma questão política de reforço desse conservadorismo religioso do que qualquer outra coisa. Mas, querendo ou não, é uma declaração bastante forte, bastante significativa, totalmente anti-Israel. E a gente teve também, pessoal, o Irã se manifestando que Israel vai se arrepender das suas ações, que eles passaram de todas as linhas vermelhas, e isso pode levar todos os países islâmicos a agirem, e inclusive garantiu, tá, que os Estados Unidos aconselham os outros a mostrarem moderação, mas não aconselha o seu capacho, se referindo a Israel, que ele sempre se refere, né, ao Estado sionista, a moderarem suas ações na faixa de Gaza. Ou seja, pessoal, o que a gente percebe é o aumento da tensão, corte da comunicação, crise humanitária e, muito possivelmente, quem vai mais sofrer de novo são os civis. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.